Vamos conversar agora aqui no Fast News, retomando um pouco o que a gente deu início ao jornal de hoje, né? A guerra no Oriente Médio, conversando ao vivo agora com o professor de Relações Internacionais, Danilo Porfírio, para sabermos sobre os possíveis impactos dessa escalada dos conflitos no Líbano, né, professor? Uma boa tarde para você. Mais uma vez, é um prazer conversar com você aqui na Jovem Pan. A gente começou o jornal de hoje trazendo informações, inclusive, com o nosso repórter direto de Brasília, para essas tratativas que estão sendo feitas, isso pelo menos desde a semana passada, né, entre o governo brasileiro para conseguir traçar um plano para tirar os brasileiros, essa que é a maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio, hoje no Líbano, né, para trazer de volta. Eu queria começar falando com esse ponto com você, mas depois para a gente tentar traçar um paralelo, né, entre as guerras e também voltar um pouco para saber o que está acontecendo, qual que é a visão de você a partir de agora, porque são novos atores surgindo, novos acontecimentos também. Então vamos começar falando a respeito dessa organização para trazer os brasileiros de volta então aqui para o Brasil. Uma boa tarde. Boa tarde, Soraya, satisfação. Vamos observar aqui que o governo brasileiro, mesmo tendo um recente histórico de divergências com o governo israelense, ainda possui boas relações tradicionais, relações diplomáticas, históricas, e acredito eu que a mesma estratégia da retirada de brasileiros que estavam outrora na faixa de Gaza, né? A estratégia da retirada dos cidadãos brasileiros que estavam na faixa de Gaza no momento das ações israelenses, né, do ano passado para cá, serão muito semelhantes ao que vai acontecer agora, né? Temos boas relações com o governo do Líbano, temos boas relações, mesmo com certas turbulências recentes, com o governo de Israel, e provavelmente chegaremos a um consenso na possibilidade de retirada ou pela própria via do território libanês ou, em último caso, pela via do território israelense desses cidadãos afiançados pelo governo brasileiro. Tenho essa esperança. Agora, professor, precisa de uma logística, uma logística complexa para fazer esse resgate, né? Porque são muitas pessoas. O governo ele precisa ter vários planos de contingência. Por onde deveria começar? Fazendo, de repente, um levantamento de quantos querem voltar, né? Porque possivelmente que nem todos queiram, né? A importância dos consulados brasileiros na região será de imensa importância, né? De levantar o número de cidadãos, as suas devidas localizações, a abertura desses espaços para que os cidadãos procurem, né, a ação do governo brasileiro para devida mobilização e, obviamente, a autorização desses países envolvidos para que haja uma logística de transporte por via da Força Aérea Brasileira, né? Então, todo esse processo não é um processo simples, é um processo complexo, que agora envolve soberania de mais de um Estado e que necessitará também de recursos advindos do próprio governo brasileiro. Como deveria ser esse caminho? Por onde, né? Essa movimentação? Primeiramente, o governo brasileiro, por meio do seu Ministério de Relações Internacionais, terá que agir junto aos governos, ao governo libanês, especificamente, o problema está lá, e, posteriormente, na perspectiva de alguma mitigação, cessação, tolerância no exercício da violência por parte de uma provável invasão israelense, que haja o quê? Uma possibilidade de criação de um corredor, de corredores, ou mesmo de uma combinação de como acontecerá esse processo de acomodação, condução e transporte desses cidadãos brasileiros. E certamente uma operação que terá custo, né? Terá um preço. Sim, e em princípio o custo
é um custo do governo brasileiro. Tanto que aqui o papel da Força Aérea Brasileira é imprescindível para que o quê? Haja essa mobilização de recursos para depois, obviamente, termos esse transporte. Pensando em transporte aéreo, né? Em terra, não. Não, também da mesma forma, não é? Nós temos aí que ter aí uma ação conjunta, especificamente do governo brasileiro e do governo libanês. E nós temos que lembrar que o governo libanês, o Estado do Líbano, é um Estado que, infelizmente, é um Estado fraco, é um Estado que passa por um processo de colapso, né? E que nós necessariamente não podemos contar exclusivamente com as ações e recursos do Líbano, especificamente. Agora, professor, voltando um pouco lá atrás, né? Como que você enxerga essa nova fase cheia de novos atores, né? Os bombardeios de sexta-feira, inclusive, pareciam já apontar para uma entrada em solo, ou seja, a escalada na violência. Hoje, mais cedo, conversamos com vários também outros professores que a opinião é unânime. Certamente a escalada virá, né? Então, Soraya, são novos, velhos atores. São os mesmos atores de um conflito que vai completar um ano daqui uma semana e um pouquinho, 7 de outubro. O que nós percebemos é que Israel realmente tem uma estratégia. O primeiro passo foi a ocupação da faixa de Gaza e a aniquilação das lideranças do Hamas, enfraquecendo substancialmente o Hamas. E o ícone disso foi a morte do seu líder, Haniyeh, em território iraniano. O segundo ponto foi um ataque, uma ação por via de ataque aéreo, né? Ataque de mísseis, né? E posteriormente o atentado, né, a Haniyeh em território contra o Irã, mostrando que Israel indica que o grande responsável por todo esse conflito é o Irã. Terminado, vamos dizer, esgotado essas duas primeiras etapas, é hora de agir contra o apoiador das ações do Hamas diretamente, que é um movimento político, jihadista, de insurgência política xiita, que também é um partido político importante no Líbano, que é o Hezbollah. Então, as primeiras medidas foram ataques aéreos. A segunda medida significativa foi a desmobilização das lideranças do Hezbollah por meio das ações de inteligência que vimos semana passada. E agora, a morte do Hassan Nasrallah, que é uma liderança política não só do Hezbollah, mas do Líbano. Então, agora o processo é de resposta, desmobilização efetiva do Hezbollah. E aqui volto a insistir em duas questões que hoje eu observo. A primeira delas, a coerência, vamos dizer assim, entre a retórica e a ação do governo Netanyahu, de entender que toda uma política desenvolvida da década de 90 para cá, que a gente resume, né, nesse lema, paz por terra, aos olhos do governo Netanyahu, foi um grande erro. Então, nós temos que reverter essa situação. Então, ocupação da faixa de Gaza, enfraquecimento e ações incisivas dentro da região da Cisjordânia, com a autoridade palestina. E agora o quê? A reocupação, me parece, do sul do Líbano. Nós temos que lembrar que a guerra civil do Líbano termina na década de 90 e há um processo de desocupação daquela região pelos israelenses, né, que se iniciou em 1982. A ocupação aconteceu em 1982 e houve a desocupação efetiva nos anos 90. Né? E agora o que nós estamos vendo? O retorno dos israelenses para lá. O retorno, ou seja, todas as medidas de paz por terra, aos olhos do governo atual, foram um fracasso e agora temos que
retomar essas ações de proteção à soberania de Israel. E, para finalizar esse comentário, a segunda preocupação, tentar puxar, Soraya, o Irã para o conflito. Que de duas uma, se o Irã entra para o conflito, os americanos entram também. E isso é um problema. E sabemos hoje que o Irã não tem condições militares de enfrentar uma máquina militar como a israelense, conjugada com os americanos, e os chineses também não têm interesse em apoiar essa situação. Então, o Irã ou acua ou paga para ver. Então, eu acho que isso também faz parte da estratégia do governo israelense atual. Vamos ver. Eu queria, inclusive, voltar nesse ponto com você daqui a pouco, professor. Peço a gentileza só de você permanecer, que a gente vai conversar agora também com o Bessam Yassine, que ele é libanês, está aqui no Brasil. Agora, são 1h22. Conversamos com o professor Danilo Porfírio. Daqui a pouco a gente volta a conversar com ele para acionar agora, então, o Bessam Yassine, que é libanês, está no Brasil, para a gente conversar sobre a situação que está acontecendo no Oriente Médio e que vai dominar certamente o noticiário nos próximos dias. Muito boa tarde para você. Obrigada pela gentileza de nos atender. Faz quanto tempo já que você está aqui no Brasil? Eu cheguei no dia 1º de setembro do Brasil, do Líbano, né? Boa tarde, tudo bem, Soraya? Desculpa. Imagina. Eu cheguei no dia 1º de setembro, eu estive lá por 2 meses. Minha família mora lá, eles estudam lá, né? E moram lá há bastante tempo. E a situação cada vez está mais crítica no Líbano, né? Você mora aqui no Brasil já há quanto tempo? Só para eu entender. A gente mora no Brasil, trabalha no Brasil, mas e nascido aqui, mas a minha família está lá já há alguns anos, né? Tá. E você retornou de lá agora recentemente. E qual que era a situação lá? Como que você pode descrever para a gente, né? Porque a gente vendo né, por imagens, claro, é algo que choca. Mas você que esteve lá, né? Qual que é a impressão que você pode nos passar, o cenário de lá? O Líbano fica numa localização crítica no Oriente Médio, né? E ele é um país com diversas culturas, diversas religiões. E até na questão de exército, ele não tem força militar, né? Então, por estar na fronteira com a Palestina, com os países do confronto, ele sempre está envolvido, né? Você veio com a sua família? Veio só você? Não, minha família ainda está no Líbano. Tá, eles estão lá. Você tem previsão deles voltarem para cá? Há um interesse deles virem para o Brasil também? Como que está até a comunicação de vocês? A comunicação é normal, via WhatsApp, via telefone normal, tem os meios de telecomunicação, está todos normal. A questão não é nem deles querer vir ou não, a questão é a situação que de viver o momento de tristeza que o Líbano está passando, né? O Líbano está sendo bombardeado já tem mais de 10 dias, 15 dias, né? E a situação lá está ficando cada dia pior. Mas eles não têm interesse de sair do Líbano ainda, né? Ainda assim não querem voltar? Eles não querem voltar. E eu chamo isso de resistência mesmo, porque condição de sair, eles têm condição de sair. E a gente tem a vida aqui no Brasil e tudo, mas é um sinal de uma ideologia que Israel está plantando na nova geração. Antes todo mundo chamava de ódio, disso, daquilo, mas hoje não é bem assim. Hoje é uma ideologia de resistência sem arma, na verdade, hoje, né? Uhum. Porque tem muita gente que está lá no meio do conflito e não quer abandonar o país, o lar dela, entendeu? Não.
Eu entendo, claro. Eu vou pedir para o Danilo voltar aqui a conversar pronto, está na tela já, para ele também participar dessa entrevista comigo. Danilo, se você quiser fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber qual é a impressão que a população do Líbano tem em relação ao protagonismo e às ações do Hezbollah. Qual é o papel efetivamente do Hezbollah aos olhos do cidadão libanês? Quando o país está sendo atacado por um outro país, a defesa é em conjunto, né? Então, o Hezbollah contra Israel, ele tem apoio de todos os libaneses. Certo. Então, hoje, o Líbano está sofrendo um ataque. Então, são poucas pessoas que apoiam, independente se é Hezbollah, ou a ideologia dele, ou a quem ele pertence, ou de quem que ajuda ele, o armamento ou outra coisa. Quando a soberania libanesa está sendo ameaçada, todo mundo é um bloco só, entendeu? Então, se você perguntar essa pergunta antes do conflito, era uma coisa, no conflito é outra. Antes do conflito... Porque ele não deixa de ser um partido político libanês. E uma boa parte do Líbano e dos libaneses tem o apoio. Ele tem 30%, de 30% a 40% dos eleitorados libanês. Certo. Tá. Bessem, né, seu nome, perdão. Desculpa se eu até estiver pronunciando errado. Imagina. Você entende, então, o lado da tua família e como que é a comunicação nesse momento? Você conseguiu falar com eles agora? Eles estão bem? Eu falo com eles por WhatsApp, por telefone normal. E aquele que eu te falei agora há pouco, a resistência ela está a partir não só no combate armado. Eu considero que meus filhos estão na resistência de ficar lá e podendo ir embora. Entendeu, não? Eu ligo para eles, falo, eu fui embora em setembro e eles não quiseram vir comigo. Eu falo com eles, a situação está piorando. Eles falam para mim, mas enquanto tem gente aqui, a gente está aqui. E eles têm condição de ir embora, se eles quisessem. Entendeu? Sim, foi até, a gente comentou agora há pouco, né, essa questão da repatriação de todos os brasileiros, né, de toda essa comunidade de brasileiros que vive atualmente no Líbano, é tentar entender se eles querem, né, voltar também, como é o caso da tua família, né? Eu não estou falando em nome de todos os brasileiros, eu estou falando da minha família, mas e conheço bastante gente que tem o mesmo pensamento deles. Na atual conjuntura. Agora a gente não sabe se as coisas vão piorar mais para frente. A gente está falando no cenário de hoje. Sim, e a gente vê como as coisas mudam, né? Olha o que era há um ano atrás, quando tudo começou, né? Olha só onde a gente chegou, enfim, as coisas vão mudando, novos atores surgindo. Desculpa estar te cortando, mas na verdade não começou faz um ano. O Líbano, eu falei para você que ele não tem força armada, ele não participa de conflitos, não participa de nada. E essa situação está desde quando eu era pequeno. Então, o Líbano sempre foi ameaçado com a força israelense, força de outros, né? Não é de agora, não faz um ano a guerra. Isso existe há muitos anos. Desde 1978 já teve invasão, já teve território invadido, né? A nossa geração, a geração anterior e posterior à nossa, sempre sofreu com o mesmo problema. Sim, é um conflito histórico, né, que a gente vem acompanhando. São, claro, pontos da história que parece que o confronto está ainda mais intenso, né? Mas, claro, obrigada, Bessem, pela sua presença aqui para contar um pouco, né, da tua visão, da sua família. Agradeço mais uma vez a sua participação, ao Danilo também. A gente vai falando ao longo dessa edição do Fast News, porque certamente os desdobramentos virão nas próximas horas e também nos próximos dias. Obrigada aos dois. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Carlos.